Um dos nossos grandes aliados nessa luta são as famílias, que também pode vir a ser um dos nossos maiores problemas. Então é importante pensar em como é que nós vamos orientar essa família para que a família seja parceira. A nossa família precisa de nós, assim como nós precisamos da família. A família precisa de nós porque esses pais, essas mães estão trabalhando em home office e todos vocês aí que têm filhos ou crianças em casa sabem o que é você trabalhar em home office com filho, com sobrinho, até com pai, com mãe, com marido, com cachorro, aproveitando do momento em que você está em casa e você precisa trabalhar. Então, essas famílias dos nossos alunos, elas também precisam que as crianças se ocupem com alguma coisa bacana para que elas possam trabalhar. E isso é um elo que nós podemos estabelecer com as famílias, orientá-las sobre, coloque esse material para a criança e enquanto isso você vai se ocupar com outra coisa enquanto ela faz. Então, promover atividades que permitam que as crianças, por exemplo, desenhem, explorem revistas, cortem ou rasguem imagens de revistas para depois fazer uma colagem, atividades que a gente oriente com jogos e brincadeiras, nós vamos falar sobre isso ao longo da semana, que nós podemos fazer por aqui, com imagens que nós mostramos para as crianças como se elas estivessem ali na nossa frente, e isso vai ajudar bastante a manter esse elo com as famílias. Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com muitas coisas nesse nosso momento agora. Primeiro, a qualidade do nosso inglês. Quando nós fazemos um erro de pronúncia, um erro até de vocabulário ou de gramática dentro da sala de aula, esse erro é percebido ou por uma colega nossa que às vezes nos auxilia naquela aula, ou por um coordenador que porventura assista a nossa aula, um observador que vem e diga, olha, a pronúncia dessa palavra é assim, corrija isso, corrija com as crianças. Só que isso ficava protegido pelas paredes da sala de aula. E agora isso vai para as redes sociais. E agora as famílias terão acesso a isso. Daí o cuidado muito importante que você que vai gravar a sua aula, que às vezes tem alguma fragilidade aí no seu inglês, nós sabemos da qualidade e dos limites do nosso conhecimento em todas as áreas, incluindo o nosso conhecimento de língua. Tome cuidado, busque a ferramenta do Google que pode falar as palavras para você, para ter certeza de que você está com a pronúncia o mais correta possível, de que a estrutura gramatical que você está usando nos comandos que você vai dar é muito adequada, porque você vai expor não é só a sua escola, você vai expor a você mesmo como profissional. E nesse momento nós não temos solução, nós temos que ir para a internet. Ah, mas eu posso gravar sem aparecer. Pois é, você pode. Mas sabe o que isso tem de problema? Isso fragiliza a sua imagem junto com as crianças. Porque as crianças estão acostumadas com você. Elas querem pelo menos ver nesse vídeo o seu rosto dizendo Hello everyone, good morning. Good afternoon. Ela quer ouvir você dizendo goodbye, have a wonderful day. Ela precisa da sua imagem. É isso que vai ajudar a estabelecer esse vínculo de que é você que está mandando a atividade. Não foi a escola, a atividade não veio do além. Não foi a mamãe que achou na internet, achou bacana para você ver. Foi você, professor, que mandou. Essa semana eu trabalhava com uma professora de uma das escolas que eu assessoro, e nós estávamos montando os vídeos que ela vai gravar para as crianças, e uma das coisas que nós chegamos à conclusão era de que ela precisa chamar as crianças pelo nome. Hello, Jéssica. Hello, Susana. Hello, Peter. Hello para cada um deles, chamando as crianças pelo nome, porque as crianças vão se sentir incluídas. Não é assim que você faz na sua sala de aula? Você não canta um hello song e vai dizendo hello ou good morning para cada uma das crianças que está ali presente? Faça isso no virtual. Pelo menos diga um hello, how are you? Citando o nome de cada um dos seus alunos, em especial você que trabalha na educação infantil com crianças tão pequenas e está acostumado a fazer isso.
Tome cuidado, não deixe de fazer, não deixe de aparecer no vídeo, nem que seja para dizer Good morning everyone, hello Susana, hello Jéssica, hello Anne, hello Eli, hello Léo, e vai falando o nome dessas pessoas que você sabe que em algum momento do dia vão assistir você por meio desse vídeo que você vai mandar. Um dos nossos desafios é manter a nossa interação com as crianças agora na língua de instrução na qual nós lecionamos. Vamos pegar o inglês como exemplo. É importante que a sua aula continue sendo dada 100% do tempo em inglês, com mínimas inserções de português, só onde for extremamente necessário. Mas que de preferência, elas não aconteça de uma forma muito sutil para que as famílias não percebam. E se você é um daqueles professores que garantia para o mundo que dava sua aula em inglês e usava português excessivamente lá dentro das quatro paredes, né, fechadinho na sua sala de aula, isso vai aparecer agora. Então vamos aprender a consertar, vamos aprender a tornar o nosso discurso acessível para as crianças, mas vamos manter o nosso discurso em inglês, na língua de instrução na qual você leciona. Acontece que as famílias não falam inglês, então o que eu tenho sugerido para as escolas que eu assessoro, para os professores com quem eu atuo como formadora, é que neste período os vídeos comecem com o professor, a imagem do professor dizendo Hello kids, hello, how are you? De preferência que ele chame as crianças pelo nome. Hello Joãozinho, hello Maria, hello Pedrinho, hello todo mundo. E terminado isso, ele diga Oi família. Hoje nós vamos fazer uma atividade de contação de histórias. A gente conta muita história na nossa sala de aula. E hoje nós vamos explorar uma história que trata dos bichinhos que moram na nossa casa, dos bichinhos que moram no jardim, que moram no quintal, que moram nos nossos vasos de planta, desses insetinhos, esses bichinhos pequenos. Então, primeiro eu vou contar uma história sobre eles, a gente vai explorar um livro sobre eles e depois eu vou pedir que as crianças façam uma atividade numa folha bem legal, bem grande, e que eles procurem, por exemplo, aí sou eu sugerindo para vocês, em revistas, imagens de bichinhos, ou que eles desenhem esses bichinhos, que eles fotografem no seu celular, se você estiver num lugar onde haja bichinhos, e depois você colhe, mas enfim, a gente planeja essa atividade, orienta a família em português, porque isso acalma as emoções. A família não fica angustiada de tentar descobrir o que é que está acontecendo na aula. Você situa, acalma as famílias em português. E isso vai facilitar com que todas as suas atividades aconteçam com bastante serenidade. Vamos nos lembrar que, se nós lecionamos em inglês todos os dias para essas crianças, é importante enviar atividades todos os dias, curtas, mas todos os dias, porque as crianças estão acostumadas a ver você, professor, o tempo todo, todos os dias. Mantenha esse contato, elas não podem esquecer quem você é, elas não podem esquecer o seu jeitinho de contar história, o seu jeito de falar com elas, as brincadeiras, as caretas que você faz. Então, mantenha o máximo possível de você, do seu jeito autêntico de ser e de trabalhar nos seus vídeos. Um dos nossos desafios, por exemplo, é a contação de histórias, porque nós contamos histórias no nosso Circle Time praticamente todos os dias. Então vamos pensar hoje na contação de histórias com o livro, com um livro qualquer de literatura, um livro de apoio. Eu poderia fazer com fantoche, com imagens, com outras coisas. Hoje vamos explorar o livro. É importante que você saiba que eu tenho que gravar com a câmera traseira do celular e não com a dianteira, aquela que eu uso para selfie, porque senão o livro fica com o nome invertido, né? As letras ficam completamente invertidas. Se você gravar com a câmera traseira, a imagem do livro fica visível, fica nítida para os estudantes.
Ao longo da nossa carreira de professor, nós vamos desenvolvendo a habilidade de ler ao contrário. Só que na sala de aula você tem movimentos mais flexíveis com o livro. Você costuma abrir, mostrar o livro para as crianças, não é? Que estão lá sentadas em roda. Isso na aula virtual você não pode fazer, não consegue fazer e nem tem motivo para fazer. Eu preciso encontrar uma inclinação onde a luminosidade seja menor, para que as crianças tenham nitidez ao ver as páginas. Mas é possível explorar capa, os elementos, os bugs que você tem na capa, o título, a coleção, o autor. E como é que eu vou fazer isso sem virar o livro, sem olhar para o livro, tentando olhar para frente? Eu vou tentar fazer isso, eu coloco um espelho embaixo na frente do celular, porque é um jeito que me permite ver a capa do livro enquanto eu consigo ir explorando a história. Então, quando você parte para a contação de histórias, é importante que você vá fazendo movimentos de trazer a página que você vai explorar para sua frente, mas contar a história do jeito que você sempre contou. Então, você tem lá Who lives in the backyard? E aí você vai explorar os elementos da página, a árvore, as plantas, o que você quiser explorar antes de virar para a próxima página. E ao virar para a próxima página você continua. Let's go and explore. E explora a página, a casa, a planta, a bicicleta, os elementos que você achar que você quer explorar. Isso não vai ficar perfeito, é uma maneira de lidar com o livro que é um pouco diferente daquela que a gente lida na realidade, que a gente fecha, abre, brinca com as crianças. Alguns desses movimentos eu posso fazer, outros vão perder o sentido aqui. Então, sempre imaginando que lá na sua frente tem uma criança assistindo a isso que você gravou, provavelmente com pai, com mãe, com todo mundo lá. Então, é nesse sentido que a gente precisa dar continuidade à gravação dos nossos vídeos com os conteúdos novos, e um jeito de fazer isso é por meio da contação de história, que depois a gente explora em outras aulas com outros recursos, tá bem?